Você está buscando respostas reais para a sua saúde física, mental e espiritual? Essa será a Campal da Saúde. Teremos 3 palestrantes especializados trazendo orientações práticas e transformadoras. Bárbaro Neal, Dr. João Vaz e Walt Cross. E mais, teremos um painel de saúde onde você poderá fazer perguntas e receber orientações diretamente com eles. Será um momento único para tirar dúvidas e aprender na prática. Além da saúde, a Campal também vai abordar temas essenciais para o nosso tempo: preparo para os eventos finais, profecias, música sacra de adoração e evangelismo. E atenção, ainda temos vagas disponíveis, tanto em acomodações coletivas como privadas. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e se preparar para o que está por vir, essa é a Campal para você. Campal Terceiro Anjo, mais perto desse lar. Garanta sua vaga do dia 17 a 21 de abril de 2026. Mais perto desse lar, mais perto desse. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Não faça como da última vez, Martin. Tá bom, Walter. Como vai? Eu vou bem. Muito bem, temos que conversar sobre esse assunto aí. Mãos à obra. Você tá com pressa? Sim, estou. Porque nosso avião vai sair logo. Sim, e temos que resolver outra coisa logo também. Sim, então vamos correr. Mas não podemos fazê-lo sem orar antes, né? Querido Pai Celestial, somos gratos por estarmos a seu serviço e pedimos que o Senhor nos abençoe. Ilumine nossas mentes nessa conversa e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Os inimigos da verdade presente têm tentado abrir a porta do lugar santo, que Jesus fechou, e abrir a porta do lugar santíssimo, que Jesus abriu em 1844. Martin, essa data realmente irrita as pessoas, não é mesmo? Sim, irrita muita gente. Eles perguntam de onde tiramos esse absurdo de 1844. Bom, vamos deixar isso bem claro. Não há uma profecia bíblica sobre os 2.300 dias? Sim, Daniel? Certo. Ela não tem um começo? Sim. Muito bem. Que é a emissão do decreto para restaurar Jerusalém. 457 a.C. Sim, 457 a.C. Isto é incontestável. E para constatar isso, há uma primeira parte desta profecia, que é a chamada profecia das 70 semanas, que prevê com precisão quando o Messias viria. E essa data foi cumprida à risca, já que a profecia disse que o Messias estaria aqui precisamente no ano 27. E é por esta razão que os rabinos hoje proíbem o estudo dessa profecia, para que as pessoas não descubram isso. Eles a amaldiçoaram até. Isso, eles não querem que ninguém a estude. E então, este Messias poria um fim ao sistema sacrificial, o que só pode ser feito quando o tipo encontra o antítipo, ou seja, quando o Cordeiro de Deus, Cristo, tira o pecado do mundo.
É muito preciso. Agora, esta profecia termina ao final das 70 semanas ou continua até o final dos 2.300 anos? A profecia continua até o fim deste período, e me refiro ao final dos 2.300 anos. Então, se a primeira parte da profecia se provou correta, e absolutamente correta, então ela termina em 1844. Sim, porque você não pode apagar o restante da profecia e fingir que os 2.300 anos não existem. Exato, e eles terminam em 1844. E o que há de especial nesta data? Martin, este ano foi um divisor de águas na história da humanidade. Neste ano, Martin, grandes coisas começaram. A evolução foi introduzida no mundo. Sim, neste ano. Vai e pesquise. Está lá na Origem das Espécies, no prefácio. Darwin disse que em 1844 ele apresentou esta ideia de que Deus não é o Criador, mas a natureza é que é. E é por isso a mensagem do primeiro anjo. Exatamente. Então, eles começaram a querer remover Deus da sociedade. Aí veio o comunismo. E, aliás, 1844 foi o ano em que Marx e Engels decidiram lançar o comunismo. E o ecumenismo também começou em 1844. O primeiro grupo ecumênico foi a Associação Cristã de Moços, a YMCA, que é baseada no ecumenismo e foi lançada em 1844. Os sistemas de comunicação, os sistemas ferroviários do mundo também começaram em 1844. E também o espiritismo moderno. Curiosamente, ele também começou em 1844. Então veja quantas coisas começaram em 1844. O que mais as pessoas querem? Também temos o existencialismo, o ocultismo. Tudo começou em 1844. A ciência da arqueologia, que comprovou muitas verdades bíblicas. Também lá os documentos sináiticos, tudo em 1844. Duas correntes da palavra de Deus se espalhando no mundo. Isso é incrível, Martin. E as pessoas ainda perguntam por que essa data é importante. E é claro, teve o grande desapontamento. Essa data é importantíssima, pois foi nela que Jesus entrou no lugar santíssimo e começa o julgamento. Correto? Continuando. Onde está a arca, contém as 2 tábuas de pedra nas quais são escritos os 10 mandamentos pelo dedo de Jeová. Satanás está agora usando todos os artifícios neste tempo de selamento para manter as mentes do povo de Deus afastadas da verdade presente e fazê-las vacilar. Vi uma cobertura que Deus estava estendendo sobre o seu povo para protegê-lo no tempo de angústia. E toda alma que estivesse decidida na verdade e fosse pura de coração seria coberta com a cobertura do Todo-Poderoso. É uma decisão cognitiva que temos que tomar. Vamos analisar isso. A mensagem do primeiro anjo chegou a todas as igrejas para contrafazer essa bobagem da evolução. Adorem a Deus e deem-lhe glória. A segunda mensagem separou as pessoas daquelas que rejeitaram a primeira mensagem. A terceira mensagem é transmitida por aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. É um processo. Sim, primeiro você aceita a primeira mensagem, depois a segunda. E agora você proclama a terceira, porque você fez um progresso. E essas pessoas devem permanecer separadas. Então, o quarto anjo adverte aqueles que ainda estão na Babilônia a romperem seus laços ou receberão as pragas. Certo? Se a casa foi limpa, mas não foi preenchida com a verdade, o que acontece a ela? 7 demônios. Piores do que o primeiro, não é? A mensagem é a de que Babilônia é uma casa de demônios e que se deve sair dela. Na virada do século, a obra já havia se difundido universalmente. Em 1896, o secretário de Missões Estrangeiras escreveu: com essas posições estratégicas agora ocupadas pela mensagem em quase todas as partes do mundo, Deus, por seu poder infinito, pode realizar uma grande e poderosa obra em um tempo muito curto. Ele abreviará sua obra em justiça. A partir deste pequeno começo, esse grupo desprezado tornou-se um movimento mundial, se espalhou por todas as partes do mundo.
Austrália, Nova Zelândia, todo o planeta, todo mundo cristão e não cristão. Podemos afirmar que hoje existem apenas 2 igrejas mundiais neste planeta. Igrejas estas que são opostas umas às outras. Apenas 2. Suas diferenças são irreconciliáveis, apesar de que há alguns que achem que dá para unir as 2. Mas isso não é verdade. Ponto final. As bandeiras sob as quais estão dispostas são inimigas uma da outra. É um conflito entre a lei e o testemunho contra os mandamentos dos homens. É um conflito entre a justiça pela fé e a justiça pelas obras. É uma escolha entre 2 selos, o selo de Deus e a marca da besta. E isso determina o desfecho definitivo deste conflito. Todo mundo deste planeta deverá escolher entre uma ou outra. As pessoas precisam enxergar que só há 2 opções. É a luta entre Cristo e Satanás. Exatamente, só há 2 opções. Isaías 8, 16 a 20. Amarre o testemunho, sele a lei entre os meus discípulos. O que é que deve ser selado aqui? Uma aliança. Na verdade, o que é selado é a lei de Deus, a verdade. Ou seja, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, o testemunho dos profetas. Não é mesmo? Esta é a norma e o padrão do verdadeiro cristão, nada mais. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e o aguardarei. Eis que os filhos que o Senhor me deu são para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. E quando vos disserem, consultai os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, olha só o espiritismo aí, Martin. E aos adivinhos que sussurram e murmuram, não deve o povo consultar o seu Deus, vivos consultando mortos? Não espíritos de mortos, mas a Bíblia é a norma que deve guiar nossa vida. E mesmo o Espírito, que muitas igrejas hoje chamam de santo, se ele contradiz a Bíblia, é uma farsa. Correto? Neste caso, não há luz nele. Sim, esses movimentos em que as pessoas caem no chão, começam a falar coisas sem sentido. Tudo isso, curiosamente, também começou por volta de 1844. Temos que ficar atentos. Isso é contrafação. E se alguém vier até você dizendo ter uma mensagem de Deus, você deve conferir se essa mensagem bate com a Bíblia. Sim, se está em harmonia com ela. E aí vem o versículo 20. Se não falarem de acordo com a lei e o testemunho, é porque não há luz neles. É assim que funciona, as pessoas gostem ou não. Muito bem. E Deus levantaria um povo para restaurar o selo. Sele a lei. Este selo é um sinal de fidelidade a Deus e à sua lei. É o governo de Deus, não um rei falso, não é um Acabe, não uma Jezabel, que te diz para seguir qualquer lei. Ou melhor, seguir a lei dela, menos a lei de Deus. Êxodo 31, versículo 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vós por todas as gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, e não a Jezabel. Essa Jezabel te diz que você só precisa da graça de Deus, não da fé. Isso mesmo. É um sinal entre mim e os filhos de Israel. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e se revigorou. O que vem depois do 7º dia? Trabalho. O descanso acabou, mas eles querem descansar no 1º dia. Vai trabalhar, Jezabel. Certo? Muito bem. Eu achei que não ia me empolgar. Sério? Deixa eu tentar me acalmar aqui. Vamos ver. Pergunta: isso seria fácil? Não, com certeza não. Vamos ver o que lemos em O Desejado de Todas as Nações. Aqueles que falham em perceber sua constante dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos achar agora que nossos pés estão firmes e que nunca seremos abalados. Podemos dizer confiantes, eu sei em quem creio. Nada pode abalar minha fé em Deus e sua palavra.
Porém, Satanás planeja se aproveitar de nossos traços de caráter hereditários e cultivados e cegar nossos olhos às nossas próprias necessidades e defeitos. É apenas percebendo nossas próprias fraquezas e olhando firmemente para Jesus que podemos andar com segurança. Existe alguma salvação que eu possa alcançar com minhas próprias forças? Zero. Nenhuma. A justificação vem pela fé. Portanto, se o povo de Deus não levar essa mensagem, as pedras clamarão, certo? E as pedras estão clamando. Sim. Veja, este é o livro de Charlie Kirk. Veja aqui uma foto da página 203. Ali ao lado você pode ver a capa do livro. Veja o que está escrito no livro dele na página 203. Veja. Ele cita Apocalipse 14:12. Uau! Eis aqui a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Não acabamos de falar sobre isso? Acho que mais da metade do que acabamos de ouvir é sobre isso. Muito bem. Bem, vamos ver o que continua dizendo o livro de Charlie Kirk. No último livro da Bíblia, o povo de Deus é identificado como aquele que possui duas marcas: confiam em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Martin, o próprio Charlie Kirk, reconheceu isso. Continuando. Não se tratam de duas coisas diferentes, mas de uma só. São pessoas fiéis tanto à aliança quanto a Cristo. O mandamento do sábado é o mais longo e detalhado dos 10 mandamentos, e o único que identifica explicitamente Deus como Criador. Aqui ele está soando como um remanescente. Faz sentido, então, que em uma era apocalíptica definida pelo engano espiritual e falsa adoração, o sábado ressurja como um sinal de fidelidade. Não lemos isso em Isaías 58? Martin, eu estou estupefato. Pois é, as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Ele não fazia parte da nossa igreja. Ainda assim, reconheceu isso. Reconheceu a verdade. Reconheceu as características identificadoras do povo de Deus. E se ele reconheceu isso, poderiam todos também reconhecer? E se esse é o caso, por que a organização que ele criou está indo em uma direção completamente diferente? Isso me faz lembrar de Balaão. Ele estava tentando amaldiçoar Israel, mas só conseguiu dizer a verdade. Ele então a podia ter aceitado? Ele podia, mas ele não aceitou. Ótima observação, Martin. E essa não é a nossa mensagem, Martin? Claro. Será que os outros também não reconhecem isso? Muitos reconhecem. O mundo não deveria ouvir essa nossa mensagem? Claro que sim, ela é claríssima. Será então que temos tão pouca fé em Deus que nos acovardamos e escondemos os detalhes de nossa fé? Sim, muitos de nós escondem que são adventistas do sétimo dia. Fazem como Pedro. Pois é, então vamos mudar nosso nome para a Igreja das Boas Obras. Ou qualquer outro nome bobo que venha à mente. Ou Igreja dos que não gostam de confusão. Não era para você rir, Martin. Salmo 124, 1 a 4. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, agora Israel poderia dizer: se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Eu sou testemunha disso. A oposição a essa mensagem é tão grande que você pode esperar até mesmo ser baleado por causa dela. Veja o Charlie Kirk. Ele mesmo não acabou tomando um tiro? Sim. Na verdade, veja, o próprio João Batista perdeu a cabeça. É mesmo? O segundo Elias perdeu a cabeça por causa dessa mensagem. Não devemos ter vergonha de quem somos. A igreja pode até ter babilônios e infiéis em seu meio, mas continua sendo a igreja de Deus. Alguns dizem que a igreja não tem nada que ver com um corpo organizado e que eles podem se distanciar dele. Eu achava que era trabalho dos anjos separar o joio do trigo. E essa é uma mensagem relevante para os dias de hoje.
O futuro trono de Cristo não estará associado a um sacerdócio mediador depois que ele se levantar. Ou seja, não haverá mais mediador. Atualmente, ele está assentado no trono de seu pai como rei sacerdote Melquisedeque, mas quando ele se levantar, se apresentará como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós temos que aceitá-lo. Agora, isso daqui é do espírito de profecia. Eu lhes digo, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por meio do qual ele operará. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo de Deus, que guarda os mandamentos, quando começa a pesar a igreja em sua balança humana e começa a pronunciar julgamento contra ela, então vocês podem saber que Deus não o está guiando, ele está no caminho errado. Sim, não deve haver movimentos separados da igreja. Foi Deus quem organizou sua igreja. Basta ler o Novo Testamento. Eles nomearam anciãos, diáconos e os dividiram em grupos de coisas diferentes. Havia os dons diferentes na igreja. Uns eram administradores. Eu, por exemplo, não tenho esse dom. Você tem mais do que eu. Eu não tenho dom de administração. E eu nem gosto tanto desse dom. Aí é problema seu, Martin. Mas outros têm dom de ensinar. São vários dons. Existem diferentes ministérios na igreja, mas eles têm que ser organizados. E veja, é importante porque no final a estrutura pode até não ter a mesma aparência de agora. Mas deixemos isso com Deus. Você não tem que tomar a dianteira e apressar as coisas. Sim, não tente consertar a igreja só porque você acha que faz um trabalho melhor do que Deus nisso. 1 Pedro 5, 1-6. Os anciãos que estão entre vocês... Aos anciãos que estão entre vocês, eu, que também sou ancião e testemunho do sofrimento de Cristo e também participante da glória que há de ser revelada, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele com zelo. Não por obrigação, mas de livre e espontânea vontade. Não por ganância, mas por disposição. Ele está falando sobre organização aqui? Sim, com certeza. Não como dominadores sobre a herança de Deus, mas como exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa da glória que não se desvanece. Então deve haver alguma estrutura envolvida nisso. Da mesma forma, vós, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Veja que há uma hierarquia. Sim. Sede sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Então existe uma estrutura e temos que estar dentro dela, certo? Agora, à medida que as igrejas se desenvolveram ao longo do tempo, algumas não avançaram mais do que a verdade que seus fundadores descobriram, o que fazia com que uma nova organização surgisse após essa que abraçasse mais parte da verdade. Assim, foram se desenvolvendo várias denominações, mas Deus nunca negou que os outros ainda estivessem pregando verdades. Porém, quem foi que acabou crescendo mais? Peguemos os batistas, por exemplo. Ou os metodistas, ou os dois. Eles foram desprezados no Velho Mundo, mas são as maiores igrejas no Novo Mundo, certo? Então, obviamente, Deus estava agindo em conjunto com eles, e havia ainda outras denominações com outras verdades. Mas então Deus formou uma denominação que reuniu todas essas verdades descobertas ao longo do tempo. É assim. E a igreja que hoje está proclamando a verdade presente é aquela com a qual Deus se associa em termos de disseminar a mensagem final. Sim, e essa igreja remanescente, que reuniu todas as verdades ao longo do tempo, é aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E isso está lá na Bíblia. Então, é fácil descobrir qual é. Exatamente. A primeira mensagem angélica foi para preparar um povo para a vinda do Senhor. A iniciativa foi direcionada a todas as denominações cristãs. Já a segunda mensagem separa aqueles que rejeitaram a mensagem. E a terceira mensagem, portanto, deve ser dada a um povo distinto que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus.
E esta igreja é um movimento organizado com nome específico que destaca suas características distintivas como um estandarte. Não é difícil de entender, Martin. 2 Crônicas 20:20 diz: E levantaram-se cedo de manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E saindo eles, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e assim sereis firmados. Crede nos seus profetas, e assim prosperareis. Ora, ele não estava se referindo aos profetas da época dele. Sim, Verdade presente. sim, E eles não entrarão em conflito com o mundo? sem dúvida. Sem dúvida alguma. Isso é uma consequência da mensagem. É inevitável. E será que buscar melhores relações com outras instituições por meio do ecumenismo vai melhorar essa situação? Não. Sem dúvida não. Pois é. É claro que não vai. Este conflito é obra do Senhor. Se alguns em organizações de liberdade religiosa estão tentando isso, estão lutando contra Deus. Você concorda com isso? Claro que sim. A organização de liberdade religiosa não foi criada para o ecumenismo, mas sim para auxiliar os perseguidos e fornecer literatura para explicar, afinal, o que é liberdade religiosa. Deus permitirá a perseguição para tornar sua lei proeminente. Isso é muito óbvio, Martin. E essa perseguição atrairá muitos que verão as coisas em sua verdadeira luz. Portanto, o confronto vai acontecer. E é interessante que você tenha afirmado isso ali. A perseguição, na verdade, levará as pessoas a isso. Fará com que vejam que um lado diz a verdade e vão querer se unir a ele. Todos verão que tem dois lados e terão que escolher um deles. Certo, vamos ler. Aqui também é o espírito de profecia. Grande poder pertencia a esses escolhidos. O anjo disse: Veja. Minha atenção então se voltou para os ímpios e incrédulos. Estavam todos agitados. O zelo e o poder do povo de Deus os haviam despertado e enfurecido. Confusão estava por todos os lados. Vi que medidas foram tomadas contra o grupo que tinha a luz e o poder de Deus. A escuridão se adensou ao redor deles. Contudo, eles permaneceram firmes, aprovados por Deus e confiando nele. Não há um conflito aqui? Ah, claro. Eu os vi perplexos. Em seguida, ouvi-os clamando a Deus fervorosamente. Dia e noite seu clamor não cessava. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Se isso pode glorificar o teu nome, abre um caminho de escape para o teu povo. Livra-nos dos gentios que nos cercam, eles nos destinaram à morte. O conflito vai acontecer. Mas o teu braço pode trazer a salvação. Estas são todas as palavras que consigo trazer à memória. Todos pareciam ter uma profunda consciência de sua indignidade e manifestaram total submissão à vontade de Deus. No entanto, como Jacó, todos, sem exceção, suplicavam e lutavam fervorosamente pela libertação. A coisa vai ficar apertada. Já se está dizendo por aí que essa igreja é a perturbadora de Israel, que são uma seita e não cristãos. Sim, que devem ser removidos da sociedade. Sim, elimine-os. Dos males o menor, como disse um líder famoso aí. Em breve, após terem começado seu clamor sincero, os anjos, comovidos, desejaram ir para libertá-los. Mas um anjo alto e imponente não permitiu. Ele disse que a vontade de Deus ainda não foi cumprida. Eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. Será uma batalha, Martin. Não seremos arrebatados antes de passar por ela. Nós vamos vivenciar esse conflito e temos que ter fé. E nenhuma tentativa de acordo com o outro lado vai impedir isso. Salmo 76, verso 10. Certamente a ira do homem te louvará. Isso é interessante, Martin? E o restante da ira tu refrearás. Ou seja, vai haver muita fúria, raiva contra aqueles que pregam a mensagem de Deus. Mas Deus conterá essa fúria. Sabe, eu me lembro da cena que vi uma vez de um cara espumando de raiva, gritando a plenos pulmões e agitando o outro dizendo: "Você tem que agir como um cristão." Ele devia se olhar no espelho. Acho que ele não estava se enxergando. Martin, aquele homem ali na colina, com o rei de um lado à espreita dele e essa mulher nojenta do outro,
dizendo todo tipo de abominação que lhe vem à mente, será que isso não coloca esse homem no meio entre a cruz e a espada? Sim, E mesmo assim ele não levou a mensagem? sim, ele não vacilou. E a mensagem dele não destruiu a filosofia de Baal? Sim, destruiu. Não é? Matou todos os profetas de Baal? E Jezabel ficou feliz? Claro que não. Certamente que não. Ela finalmente decidiu matar o mensageiro. Sim. Isso é um decreto de morte, não é? Bom, em um sentido espiritual, quando você destrói falsas doutrinas, você sempre terá a Jezabel nas suas costas. Exatamente. Assim como a filha dela correndo ao seu encalço, dançando para o rei, seduzindo, para certificar-se de que o decreto da mãe seja cumprido. E o Elias ali terá que enfrentar essa situação. Mas com a força de quem? De Deus. E quem é que vai escondê-lo? Deus irá. Deus o esconderá. E vai cuidar dele, vai alimentá-lo. Muito bem. Certo, Mateus 24, do versículo 45 em diante. Quem então é o servo sábio e fiel? Boa pergunta, né? A quem o Senhor constituiu o chefe da sua casa para dar-lhes alimento no tempo devido, ou seja, oferecer alimento verdadeiro, verdadeiro evangelho. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, essa palavra é sempre um problema, né? Se aquele servo mau disser no seu coração, o meu Senhor demora a vir. Muito bem, Marte, aqui temos um grupo, nessa primeira parte, que está dando o alimento verdadeiro, o evangelho, que está ensinando a verdadeira doutrina. Mas depois aparece o servo mau, que diz que o Senhor ainda vai demorar a chegar. Ou seja, ele quer governar. Não se preocupe com o verdadeiro Senhor. Ele não quer que Jesus venha agora. Mas o que ele faz enquanto Jesus não vem? Ele assume controle. Ou seja, ele é um milenianista, é um dominionista. Ele quer governar. E ele faz isso em nome de Deus. Ele diz, olha Deus, fica aí em cima, tá? A gente se vira aqui. Isso, eles querem governar no lugar de Deus aqui. Mas o que esse servo mau faz com aqueles que pregam a verdade? Ele começa a espancar os seus conservos e a comer e beber com os embriagados. Martin, quem é que distribui o vinho da falsa doutrina? Essa daí. A Jezabel, não é? Ela tem uma taça de ouro na mão e está embriagando as pessoas, não é mesmo? E com quem ela está se relacionando? Com as pessoas erradas. Eles se sentem em concílios ecumênicos com a Jezabel, não é mesmo? O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe. Essa não é a mensagem de Sardes? Se não se arrepender, virei como um ladrão na calada da noite? Muito bem. Em uma hora em que você não sabe, E eles não saberam a hora porque não estavam observando. estavam preocupados com o seu próprio reino aqui embaixo. E o castigará severamente e lhe dará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. É um verso fascinante. Assim os discípulos tiveram que permanecer em Jerusalém e pregar aos judeus. Primeiro, é preciso aprender e sentir o preconceito. Salvem alguns e livrem-se de credos e tradições antes de serem enviados ao mundo e serem luz para os gentios. Você acha que essa afirmação é correta? Claro que sim, eu gostei da parte em que você disse que eles primeiro tinham que aprender por si mesmos o preconceito que há de dentro, pois isso os preparará quando saírem para pregar fora. É verdade. Isaías 49:6. E ele disse: é pouco que sejas meu servo e restaure as tribos de Jacó e traga de volta os remanescentes de Israel. Eu também te darei por luz aos gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Isso é maravilhoso, Martin. Essa era a missão daquele grupo remanescente inicial. Na verdade, era a missão de Israel. Sim. O mesmo aconteceu com os primeiros adventistas. Eles também precisavam estabelecer os primeiros crentes, libertar-se de credos e tradições e estar aptos a proclamar a mensagem do terceiro anjo. E para tal, tiveram que passar por situações difíceis. Atos 6, 7 a 15. E a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos multiplicava-se grandemente em Jerusalém.
e uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Muitos sairão às ruas. Não está acontecendo hoje? Até mesmo crianças começam a pregar. Até mesmo Charlie Kirk pregou parte da mensagem. Estevão, cheio de fé e poder, realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo, e surgiram alguns da sinagoga, que era chamada Sinagoga dos Libertinos, Sirineus e Alexandrinos. Nossa, que grupinho, hein, Martin? E da Sicília e da Ásia, que disputavam com Estevão. A mensagem então será contestada? O Estevão teve que se opor a todos eles. Eles não foram capazes de resistir à sabedoria ou ao espírito com que ele falava, porque ele se baseava na Bíblia. Então eles subornaram alguns homens que disseram: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles incitaram o povo, ou seja, ele está falando contra os nossos credos. E instigaram o povo, os anciãos e os escribas, que aproximaram-se e o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este lugar santo e contra a lei, que na verdade era contra a interpretação deles da lei. Aquele homem daquele vídeo com a barba não disse que, se não seguirem nossos preceitos, eles não o reconhecerão? Exatamente. Pois nós ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. E todos os que estavam sentados no conselho, olhando fixamente para ele, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E Saulo consentiu na sua morte. E naquele tempo houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Ora, Martin, o mesmo não vai acontecer? Sim, nós teremos que passar por isso e fugir também. E depois de haverem pregado somente aos judeus, como está lá em Atos, quando terminou a profecia das 70 semanas, eles passaram a pregar aos gentios. Os judeus ainda podiam ser convertidos, mas a dispensação judaica, como nação favorecida por Deus, havia acabado. A casa deles agora estava desolada. A questão é que eles sempre tiveram que pregar aos gentios. Sim, mas nunca o fizeram. E aí Jesus teve que vir para restaurá-los, e ainda assim não fizeram. Isso mesmo, se mantiveram isolados. O movimento adventista e seus fiéis tiveram que libertar-se das doutrinas da imortalidade. Certo? Sim. Essa é a doutrina de Jezabel. Também tinham que se libertar da doutrina do inferno eterno, que torna Deus um monstro, né? Eles também tinham que se libertar da doutrina da predestinação arbitrária, que era a visão calvinista. Tiveram que se libertar da graça e da misericórdia baratas, sem justiça. Tiveram que se libertar da revogação da lei, que afirmava que a lei já se cumpriu e não existia mais. Só que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei. Mas claro que isso é impossível. Também tiveram que aprender sobre a doutrina da reconciliação, sobre a mensagem do santuário, sobre os 2 compartimentos do santuário. Também tinham que entender corretamente o milênio e o período pós-milênio, restauração, ressurreição, o arrebatamento dos justos, castigo dos ímpios. Tudo isso havia sido distorcido pelos credos. Tiveram que aprender apenas o que está na Bíblia e não nos credos. Pense nisso, Martin. Que bagunça o diabo e suas vítimas introduziram dentro das igrejas. Sistemas irreparáveis que tiveram que ser abandonados porque não podiam ser expurgados de seus erros. A Babilônia havia chegado a um ponto em que não havia mais volta. O antitípico Estevão havia sido apedrejado. Não há espaço para vinho novo em odres velhos. Era preciso uma renovação da mente. Vinho novo precisava de odres novos. Então, todas essas igrejas com os seus credos, sendo nenhum deles bíblico, sendo que algumas delas distorcem horrivelmente o caráter de Deus, tiveram que ser abandonadas.
Não vos conformeis com esse mundo, é dito em Romanos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi necessário uma renovação. E foi-lhes dito: deveis profetizar outra vez a muitos povos. A verdade deve ser divulgada novamente a todas as nações, mas somente após o expurgo de erros e credos. Uma mensagem que era doce como mel tornou-se amarga antes que as profecias pudessem se cumprir. Alguns de vocês se lembram do choque que sentiram ao assimilar essas verdades pela primeira vez? Como se sentiu, Martin? Foi um choque. Como se sentiu ao descobrir que os mortos dormem? Uau! No princípio eu fiquei muito chocado. Depois aliviado. Muito bem. E quando descobriu que a lei é autoritativa? Minha reação natural era querer ir contra ela. Como se sentiu ao descobrir todas as outras doutrinas bíblicas que as igrejas não pregam por aí? E a doutrina do inferno? Pois é. Essa aí me tornou um ateu. Me tornei ateu por causa dela. E depois que descobriu que ela era errada, como se sentiu? Muito melhor. Então a verdade precisa de um tempo para ser digerida. Você se lembra das preocupações que tinha com seus parentes e irmãos? Como sentiu-se ao descobrir a verdade? Queria contar para todo mundo. Você sentiu alguma urgência? Claro. Lembra-se do desespero que sentiu quando seus esforços foram rejeitados? Sim. Todos passam por isso. E quantas mentiras e mais mentiras que acreditávamos antes? Eu era um evolucionista. Minha mente estava cheia de mentiras. E eu ainda tinha um doutorado nelas. A mentira não é apenas pregada no púlpito, mas também disseminada pelo mundo científico em todos os seus ramos. Há mentiras na mídia, nas escolas, em todos os escalões de poder. Você se lembra de buscar a verdade no lixo da conjectura humana e retórica teológica? Foi um alívio para mim descobrir. Foi um alívio quando descobri que tinha que seguir apenas a Bíblia e o espírito de profecia, que não tinha que ler um monte de textos confusos. Então era uma mistura de alegria e tristeza, não é? Que mistura estranha. Tristeza por um mundo enganado e alegria por encontrar a verdade. Eu precisei mudar minha vida completamente. Tive que deixar o que fazia antes e fazer tudo diferente. E os outros zombam de você por isso. É claro que isso vem acompanhado de zombaria. Vão cuspir na sua cara. Literalmente. Muito bem. 1 Coríntios 4, 12 a 13. E trabalhamos com as nossas próprias mãos. Sendo insultados, nós abençoamos. Sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós suplicamos. Somos tratados como o lixo do mundo. E somos considerados a escória em todas as coisas até o dia de hoje. Parece familiar? Claro. Hoje em dia, esse texto faz muito mais sentido para mim, pois vivenciamos isso. Será que o remanescente seria popular? Claro que não. Essa igreja está fundada na rocha, Cristo Jesus. Seu fundamento é muito seguro. Não está fundada em seres humanos, nem mesmo em Pedro, mas em um fundamento mais firme. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Se eu deixo de acreditar na primeira frase da Bíblia, eu acabo fazendo de Jesus um mentiroso, e Satanás torna-se o verdadeiro. Neste caso, Satanás está certo quando afirma que nós não morremos, ou que não fomos criados, surgimos da evolução. Neste caso, Cristo é o mentiroso. Um dos dois está mentindo. É impossível que ambos estejam dizendo a verdade. Efésios diz: portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, se você acredita em Deus, isso automaticamente torna o mundo mentiroso. É verdade. E isso é um grande alívio. É por isso que, quando realmente abraçamos a verdade, nós vamos nos apegar e ficar firmes nela. Não seremos abalados. Isso mesmo. Aí, quando você lê um artigo dizendo que há 430 mil anos a humanidade surgiu pela primeira vez, você sabe que eles estão mentindo. Sim, mas agora eu fico com pena deles. Você sente pena deles?
Olha, eu quase não sinto mais pena deles, mas eu vou tentar. Obrigado pelo exemplo, meu amigo. Muito bem. A Bíblia apresenta vários símbolos para este remanescente, para esta igreja final. A Bíblia chama essa igreja de exército. Ela fala sobre o exército, fala sobre a armadura de Deus, o equipamento. É um sistema militar. Cristo é o capitão e também o príncipe deste exército. E a mesma figura se aplica a Miguel. Ele tem uma espada. Então, trata-se de um exército em ação aqui. Mas essa igreja também é chamada de rebanho, que tem um pastor, certo? Também é chamada de templo e também de vinha, também de corpo. E há vários outros símbolos. É um jardim, fortaleza, é uma cidade no alto da colina, é uma mulher pura, não Jezabel. É um castiçal, fonte de vida, família. E com certeza famílias não têm problemas, né? É um exemplo muito bom de como as coisas funcionam na igreja. Sim, mas deve haver unidade. Então, considerando todos esses símbolos, que são a família, rebanho, exército, qual a importância da unidade nessas coisas? É muito importante, mas é difícil chegar lá. Pode um membro funcionar sozinho sem os demais? Não. Pare para pensar em quantas famílias desestruturadas existem hoje porque as pessoas não querem entregar o próprio eu. É aí que está o problema, é egoísmo. Muito bem. Qual é mesmo aquele ditado? Se o egoísmo e o orgulho pudessem ser abandonados, todos os problemas seriam resolvidos em 5 minutos. Pois é, seria muito rápido. Infelizmente, não é o caso. Muito bem. João nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É da vontade de Deus que haja união e amor fraternal entre o seu povo. A oração de Cristo, pouco antes de sua crucificação, foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai, para que o mundo cresça que Deus o enviou. Esta oração tão comovente e maravilhosa atravessa os séculos até os nossos dias, pois suas palavras foram: não oro somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra deles. Martin, por que não há união? Porque eles não creem e não se reúnem para promover a união. E o testemunho? Sim, esse é um dos... E a palavra? Nós já falamos muitas vezes isso. Sempre haverá muita discórdia por causa dessa palavra. Sim. E é por isso que Deus deu o testemunho, para torná-lo reto e claro. E isso é ainda pior. Basta pensar em Jeremias. Ele não era muito popular. O jogaram na prisão, deram-lhe pão e água, o jogaram em uma cisterna. Ele escreveu sua mensagem e eles a queimaram. Ele então a repetiu com mais palavras, e isso os irritou cada vez mais. Então, o último rei, que soube que ele estava na prisão, foi visitá-lo secretamente, para descobrir qual era a vontade de Deus. E ele a seguiu? Não. Mas ele a ouviu? Sim, Ele sabia que era o profeta de Deus? sim. Ele foi lá secretamente. Ainda assim não obedeceu. Qual foi o resultado? Ele leu a vontade de Deus, mas depois colocou-a de lado. Será que o mesmo não acontece hoje? Aquele rei perdeu os filhos e a visão. Ele se fez de cego espiritualmente e acabou cego fisicamente. Muito bem. Então, Martin, Deus quer a união. Esta pequena palavra, unidade, é usada apenas 3 vezes na Bíblia, uma no Antigo Testamento e 2 no Novo. Vamos analisá-la. A primeira instância está em Salmo 133, versículo 1. Veja como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Efésios 4, 3. Esforçando-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Você acredita que essa palavra é mencionada apenas 3 vezes?
Há dois aspectos aqui: unidade na doutrina e unidade no relacionamento. E não se pode ter um sem ter o outro, Pois isso seria um desastre. correto? Precisamos estar em sintonia e falar a mesma coisa. Então, se um diz, não se pode fazer concessões à Babilônia, mas o outro diz, sim, vamos fazer concessões à Babilônia. Isso, por acaso, é unidade? Não, O que deve então acontecer para que a unidade se concretize? todos devem concordar na verdade. Ou você muda de ideia e entra em harmonia com a verdade, ou será sacudido para fora, de forma que sobrará apenas um grupo. Isaías 52, 8. O teu vigia levantará a voz, e com a voz juntos eles cantarão, pois verão olho no olho, quando o Senhor restaurar Sião. Então, bem no fim, após o Senhor ter sacudido o seu povo, eles estarão em harmonia. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais a mesma coisa. A gente faz isso? Ainda não. Ainda não? E que não haja divisões entre vocês. E isso já foi atingido? Não? Mas que vocês estejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo parecer. Uau! Sei lá, Martin. É difícil, né? Às vezes parece até algo impossível, mas é necessário. Nada menos do que 5 vezes a expressão para que eles sejam um é mencionada na oração de Nosso Senhor em João 17. 5 é número da humanidade, e ele repete isso 5 vezes. Tudo na Bíblia tem um peso, Martin. Unidade e diversidade, personalidades diferentes, dons diferentes, diferentes funções. Sim, existe ordem e organização, mas não é à custa da liberdade em Cristo. Nenhuma é menos necessária do que a outra. Então, como é que podemos nos separar? Nenhuma posição dá a ninguém o direito de dominar sobre os outros. Não há poder real na Igreja além do de Cristo, já que Ele é o único que pode exercer esse poder de maneira confiável. Você concorda? 100%. Não existe outro lugar em que isso possa ser feito com segurança. E isso acaba sendo uma receita para a divisão, não é? Se é. O relacionamento na Igreja não deve ser cancelado levianamente. Estamos lendo o Espírito de Profecia. Contudo, quando o caminho de alguns seguidores declarados de Cristo é cruzado, ou quando sua voz não tem a influência controladora que eles acham que merecem, eles ameaçam deixar a igreja. Ah, será que isso é comum na igreja? Será que é, Martin? É verdade que, ao deixarem a igreja, eles mesmos seriam os maiores sofredores, pois, ao se retirarem para além do alcance de sua influência, eles se sujeitam a todas as tentações do mundo. Então, ainda é mais seguro dentro da igreja do que fora dela. Vamos refletir um pouco sobre este ponto. Isso vem dos primeiros escritos. Todos esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos na unidade, conhecimento e espírito. Sob a influência deles, a igreja primitiva desfrutou dessa unidade por um tempo. A multidão dos que creram era de um só coração e uma só alma. E parece uma consequência natural desse estado de unidade que, com grande poder, os apóstolos deram testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus e grande graça estava sobre todos eles. Quão desejável seria tal estado de coisas agora? É verdade. Mas a apostasia, com sua influência divisiva e devastadora, manchou a beleza da igreja e vestiu-a de pano de saco. Divisão e desordem foram o resultado. Nunca houve uma diversidade de fé tão grande na cristandade como nos dias atuais. Se os dons foram necessários para preservar a unidade da igreja primitiva, quanto mais agora para restaurá-la. Isso é algo urgente, Martin? Há quanto tempo temos dito isso? Desde o início. É assim que se consegue a união. O que deve ser feito é que haja unidade em torno dos testemunhos. Muito bem.
E esse é o propósito de Deus, restaurar a unidade da igreja nos últimos dias. Isso fica abundantemente evidente nas profecias. Temos a garantia de que o vigia verá o que está acontecendo para ver quando o Senhor trará Sião de volta. Acabamos de ler o verso. E também para que no tempo do fim os sábios compreendam. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé com todos aqueles que Deus considera sábios. Pois aqueles que de fato compreendem corretamente, necessariamente compreenderão da mesma forma. Isso é muito legal. É mesmo. E o que pode efetuar essa unidade, senão os dons que foram dados para esse mesmo propósito? Quais são os dons? Dom da profecia. Martin, se eu estou lendo isso direito, posso concluir que quem rejeita o dom de profecia nunca estará em unidade. Eu concordo 100%. E o que acontecia toda vez que surgia o dom de profecia em Israel? Eles o ignoravam. Acredite nos profetas e será estabelecido. Não creia neles e você será espalhado por toda parte. Sabe, isso é interessante. Quem dá ouvido aos testemunhos sempre será reconduzido aos mandamentos. Claro que sim, que por sua vez estão na Bíblia. Martin, o fator unificador na igreja remanescente é o testemunho, o espírito de profecia. E quer queiramos, quer não, esse é o momento decisivo. A divisão e turbulência ocorrerão com base nisso daí. O testemunho direto é o que vai causar a sacudidura. O fato de não haver unidade perfeita agora não invalida esta igreja. Não, de jeito nenhum. Porque as verdades estão dentro de suas fronteiras. Os caminhos foram restaurados. Mas a unidade só será finalmente alcançada submetendo-nos aos testemunhos. Vamos orar. Pai Celestial, é fato que existe um terceiro Elias. Essa mensagem tem sido divulgada pelo mundo. O confronto entre reis, Jezabel e suas filhas tem sido proclamado e irá finalmente culminar no alto clamor. E aqueles que a trouxerem, os 144.000, estes trabalharão em unidade, porque eles têm se submetido aos dons de Deus que foram dados exatamente para este propósito. Ajuda-nos a compreender isso e aplicar esse princípio em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você está buscando respostas reais para a sua saúde física, mental e espiritual? Essa será a Campal da Saúde. Teremos 3 palestrantes especializados trazendo orientações práticas e transformadoras. Bárbaro Neal, Dr. John Vaz e Walt Cross. E mais, teremos um painel de saúde onde você poderá fazer perguntas e receber orientações diretamente com eles. Será um momento único para tirar dúvidas e aprender na prática. Além da saúde, a Campal também vai abordar temas essenciais para o nosso tempo: preparo para os eventos finais, profecias, música sacra de adoração e evangelismo. E atenção, ainda temos vagas disponíveis, tanto em acomodações coletivas como privadas. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e se preparar para o que está por vir, essa é a Campal para você. Campal Terceiro Anjo, mais perto desse lar. Garanta sua vaga do dia 17 a 21 de abril de 2026.